irmãos, e feliz sábado. É um grande prazer estar ali mais um sábado, a fim de adorar-nos Deus em espírito e em verdade. E nesse momento nós te convido a boi lá na casa, a juntar-me a nós e a cantar o corinho Deus é tão bom. Certamente nós temos muito para agradecer ao Santo Deus. Por isso, nós te convido a cantar-me a nós. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom para mim. Cristo é Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Olá, crianças. Muito bom dia. Estou muito contente por estar aqui com vocês hoje para mais um momento de adoração ao Senhor. Todos nós fazemos escolhas e todos os dias temos escolhas a fazer. E você, costuma fazer alguma escolha? Na Bíblia, temos a história de um homem muito bom, um homem bondoso que se chamava Abraão. Abraão morava junto com o seu sobrinho Ló. E Abraão ficou muito rico, tinha muitos animais, ovelhas, vacas e outros mais. E Ló também ficou rico como Abraão. Mas passado com o tempo, os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a brigar entre si e ficaram todos zangados. E Abraão, como ele era um homem muito inteligente, o que é que ele fez? Chamou Ló e juntos sentaram e conversaram um pouco. E Abraão tirou uma conclusão, que ele e o seu sobrinho Ló tinham de separar-se. Então, Abraão disse para Ló: tens de escolher, Ló, se fores à direita, eu vou para a esquerda. Então, Ló contemplou uma terra muito distante que tinha muitas plantas, árvores e vegetação, água. E ele ficou muito contente. Então Ló disse para Abraão: já sei o que é que eu vou escolher. Vou escolher essa parte aqui que tem muitas plantas e relvas para as minhas ovelhas e também para mim. E Abraão escolheu decidir ir para o outro lado. A outra terra não era muito bonita. Mas, como ele prometeu, ele foi para lá e Ló também foi para essa terra aqui que ele escolheu. Só que Ló não fez boa escolha.
Ele viu esse lugar muito bonito, decidiu ficar aqui. Mas só que ele teve várias consequências juntamente com os seus familiares. E Abraão ficou muito feliz na sua terra, junto com seus familiares. Assim como ele era obediente a Deus, assim a sua família também foi muito obediente. E nós, será que estamos fazendo boas escolhas? Abraão fez boa escolha e Ló não. Devemos pedir a Deus que nos ajude a fazer boas escolhas. Na Bíblia, temos muitas histórias de pessoas que fizeram escolhas erradas, mas nós, com a ajuda de Jesus, podemos fazer boas escolhas. Vamos pedir a Jesus que nos ajude a ser obediente como Abraão. Abraão era um homem bom, um homem bondoso, decidiu deixar Ló escolher primeiro, mas só que Ló era mais novo, devia deixar Abraão, que era mais velho, escolher primeiro, mas não fez. Ele não fez assim porque ele era um pouco egoísta. Não devemos ser como Ló. A Bíblia nos diz que devemos ser bondosos uns para com os outros, porque é uma regra da Bíblia. O nosso verso de hoje está no livro de Salmos 119, 105, que diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, nesta manhã de sábado, crianças, vamos orar junto ao Senhor Deus, que nos ajuda a fazer boas escolhas e andar no caminho do Senhor. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Jesus, agradecemos por este dia de sábado, por este maravilhoso dia que o Senhor nos deu, em que adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Nos ajuda, Senhor, a fazer boas escolhas como Abraão e não ser egoísta como Ló. Dá-nos um dia abençoado, abençoa todas as crianças do mundo inteiro, em nome de Jesus. Amém. Então, feliz sábado para todas as crianças. Vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Muito bom dia, você que nos está assistindo ali em casa, nessa manhã de sábado. Estamos alegres em nossos corações porque hoje é o dia do Senhor. Nessa manhã de sábado, então, espero que você tenha tido uma boa noite de sono. E nesse momento, ao iniciar o dia, vamos abrir a palavra de Deus. Então, nessa manhã, convido você a abrir a palavra de Deus para assim iniciar um novo dia juntamente com o nosso Deus. Mas antes de mais, antes de abrir a palavra de Deus e abrir o verso pelo qual nós vamos meditar, convido você, então, com referência, a fechar os olhos e vamos falar com o nosso Criador. Oremos. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado ao Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, por mais um dia com vida, com saúde que o Senhor nos concede nessa manhã, Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando a cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Continua abençoando aquele que está ali em casa assistindo também essa mensagem. Que possamos, na verdade, estar cada vez mais perto do Senhor. Dirija-nos e conceda-nos o Teu Santo Espírito ao abrir a Sua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, o verso para meditar nessa manhã, convido você a abrir a sua Bíblia ali em casa, em Mateus capítulo 7, versos 13 e verso 14. Narra o seguinte, Mateus capítulo 7, verso 13 e verso 14. Ao conselho que Jesus dá para cada um de nós nessa manhã. E o conselho é o seguinte, verso 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que entrem por ela.
Dois caminhos, duas portas é a mensagem de Deus. O título da mensagem dessa manhã: dois caminhos, dois senhores, uma escolha. Então nós temos apenas uma escolha nessa vida. E nessa manhã nós vamos preparar para fazer a melhor escolha. Porque a vida, na verdade, é feita de escolhas. Nós escolhemos todos os dias, a todo momento, desde o nosso nascimento até a nossa morte, estamos escolhendo. Nós escolhemos, por exemplo, logo da manhã, a que horas eu vou acordar. Você escolheu acordar mais cedo hoje para ouvir a palavra de Deus. Escolhemos que roupa vamos vestir, que alimento eu vou tomar o pequeno almoço, que caminho vou andar nesse dia. Então a vida é feita de escolhas. E normalmente as escolhas têm dois caminhos. Há duas formas de escolhas. Há duas formas em que podemos escolher. Por exemplo, podemos escolher entre o bom e o melhor. É verdade, você pode escolher algo que é bom, porém há alguma escolha que ainda é melhor. Por exemplo, talvez o estudo. Eu posso decidir estudar uma ou outra disciplina, um ou outro curso. Todos são bons, mas sempre há um que é o melhor para você. Então, há essa escolha que pode ser entre o bom e o melhor. Também há outra escolha que talvez é o mais importante, que é entre o certo e o errado. E nessa manhã é sobre essa escolha que eu quero que meditemos um pouco, sobre as escolhas certas e as escolhas erradas. Atenção, uma escolha errada pode anular todo um projeto. Por isso, você tem que escolher bem qual é a semente que você vai plantar. Porque, na verdade, você vai colher justamente aquilo que você plantou. Então, atenção nas escolhas. São muito importantes, então, os momentos de escolhas. Momentos de decisão na nossa vida são importantes. Você que está aqui nos assistindo nessa manhã, ali em casa, nós temos algo em comum. E esse algo é o livre-arbítrio. Deus concedeu a mim e a você o livre-arbítrio. Ou seja, nós temos a possibilidade de escolher. Então, Deus deu-nos esse dom de escolha. Então, você, eu, nós é que escolhemos que caminho devemos seguir. Só que, infelizmente, muitas vezes nós utilizamos essa escolha de forma errada. E nós terminamos pegando o caminho errado. Infelizmente, quando nós pegamos o caminho errado, muitas vezes nós já percebemos de que nós estamos no caminho errado quando passou algum tempo, quando talvez nós nos magoarmos ao longo do caminho. Então é o momento que nós paramos e dizemos, afinal eu peguei o caminho errado. Mas você pode encontrar com o caminho e saber qual é o caminho certo sem ter que ir pelo caminho errado. Irmãos, amigos, com certeza você que está assistindo já passou por momentos de escolhas erradas. Com certeza, escolhas simples. Por exemplo, você pegou o autocarro e assentou no autocarro e foi andando e talvez um pouco sonolento. E quando despertou, você viu que estava no caminho errado. Então você teve que mudar de autocarro. Por exemplo, você que tem também os condutores dirigindo automóveis na estrada. Certamente todo condutor um dia também, talvez dormindo no volante, não sei, terminou por pegar a estrada errada. E depois de um longo tempo, você notou que estava no caminho errado, você teve que dar uma grande volta depois para voltar ao caminho, novamente ao caminho certo. Por exemplo, para os estudantes, o primeiro dia de aula, não sei se já aconteceu com você, mas talvez no primeiro dia de aula você não sabe qual é a sua sala e você terminou entrando numa sala que não era a sua sala de aula. Agora você tem que sair novamente e procurar qual era a sua sala. Então, são escolhas erradas que nós fazemos na vida cotidiana. Agora, há algo realmente, há uma semelhança, há algo que nós já podemos aprender de todas essas escolhas. Na verdade, você pode tomar um autocarro errado, você pode tomar uma estrada errada, você pode entrar numa sala errado, porém, há sempre a oportunidade de voltar atrás. Há sempre a oportunidade de mudar de direção. Falando sobre esse aspecto, mudar de direção, há exemplos bíblicos que nós vamos estudar nessa manhã. Homens que fizeram suas escolhas, não são homens, nações que fizeram escolhas. E, na verdade, essas escolhas foram benéficos ou não para essas pessoas ou povos. Irmãos, amigos, convido você então a partilhar a história de Israel. Quem era Israel?
Israel era um povo especial. Deus escolheu Abraão, o pai da nação de Israel. Deus fez um pacto com Abraão e Deus prometeu abençoar a Abraão e a sua semente. E então, da linhagem de Abraão, surge então aquela linhagem ou aquilo que nós conhecemos como Israel. Israel tinha uma grande missão. A missão de Israel era de ser uma luz, uma testemunha. No meio do mundo do pecado, Deus escolheu um povo especial para dar o exemplo de como nós devemos viver no meio do mundo do pecado. Infelizmente, irmãos amigos, esses israelitas, em momentos da vida, fizeram as escolhas. Foram várias as escolhas. E houve um momento em que eles escolheram da forma errada. Na história de Israel, encontramos várias vezes, vários relatos, em que terminaram por escolher o caminho errado. E, na verdade, certa vez escolheram um caminho errado, o caminho do pecado, o caminho que ia longe do Senhor. E nesse momento, irmãos amigos, eles tiveram que colher as consequências. Atenção, você é livre para fazer as suas escolhas. Porém, não se esquece, nós todos nos tornamos escravos das suas consequências. Israel tornou escravo da sua consequência. Ele teve a sua consequência porque escolheu andar longe do Senhor. E numa dessas consequências teve Egito. O povo do Egito terminou por escravizar o povo de Israel. E por 430 anos, diz a palavra do Senhor, que Israel esteve preso no Egito. Eles estavam colhendo as suas consequências, consequências das escolhas erradas que tinham feito ao longo da vida. Porém, irmãos amigos, Deus tinha um propósito para aquele povo. Deus tinha um plano de libertação. E esse plano deveria acontecer no futuro. Depois de 430 anos, diz Êxodo, capítulo 12, verso 40, depois de 430 anos preso no Egito, Deus levantou um homem de nome Moisés, um líder, um homem pelo qual Deus iria fazer as maravilhas para a libertação do seu povo. Irmãos amigos, você tem o direito de fazer as suas escolhas, tem o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas, porém nós temos que atar com as nossas consequências. Mas no fundo, a mensagem com Israel nos ensina de que, mesmo no meio das nossas consequências, Deus tem o poder de nos transformar, de nos levantar e de nos trazer novamente para o caminho correto. Irmãos amigos, Israel passou por momentos difíceis. Antes da libertação, eles sofreram a escravidão, eles choraram, passaram por dificuldades imensas. Irmãos amigos, você que nos está assistindo, saiba também que as consequências dos nossos pecados são trágicas, são dolorosas. Irmãos amigos, Deus tem um plano para as nossas vidas. Deus tem um processo de libertação. E muitas vezes esse processo de libertação traz alguma dor, porque é necessário que a carne do pecado seja martirizado a cada dia. Então, para martirizar essa carne do pecado, Deus muitas vezes permite algumas dores em suas vidas. O apóstolo Paulo disse bem, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, de que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Israel soube bem o que era aperfeiçoar na fraqueza. Deus tinha um plano. Deus colocou à prova esse povo. Êxodo capítulo 13, verso 17 a verso 18, nos diz que Deus tinha um plano e chegou um momento derradeiro em que Deus deveria executar esse plano. Êxodo capítulo 13, verso 17, diz o seguinte: E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, venha da guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodar o povo pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Irmãos amigos, Deus tinha um plano e chegou o momento derradeiro de executar esse plano. Só que atenção, Deus não levou Israel, quando saíram do Egito, saíram da escravidão do Egito, havia um caminho que era o mais perto, que era o caminho dos filisteus. Porém, Deus não os levou por esse caminho mais perto. Porque Deus disse por quê? Porque os israelitas poderiam ver a guerra, poderiam sentir temor e então poderiam querer voltar novamente para o Egito. Então aqui aprendemos que Deus atua de forma diferente do ser humano. Talvez você tenha escolhido os caminhos mais rápidos, os caminhos mais fáceis para alcançar os seus sucessos ao longo da sua vida. Porém, aprendemos com a história de Israel que nem sempre o caminho mais perto ou o caminho mais fácil é o caminho correto. Deus teve que levar o povo para o deserto, junto ao mar
Vermelho. Na verdade, as atrações da vida, as influências que temos nesse mundo são várias. Talvez hoje nós estamos fazendo escolhas atrativas aos nossos olhos, porém devemos saber que nem sempre os caminhos mais fáceis ou mais bonitos são os melhores. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas na final são caminhos da morte, disse Salomão, o sábio Salomão. Ele que experimentou vários dos prazeres da vida, Salomão, que é o homem sábio que desviou de Deus, viveu os prazeres do mundo e no momento da sua vida, no derradeiro momento da sua vida, trouxe esse sábio conselho, dizendo, jovens, atenção, há caminhos que parecem fáceis, há caminhos que parecem bonitos, rápidos, mas atenção, na verdade são caminhos de morte. Outra lição que podemos aprender com esta lição é que quando decidimos ser um cristão, nós estamos escolhendo o caminho mais difícil. É verdade. Deus conduziu Israel para o caminho talvez mais difícil, para o deserto. Quando escolhemos ser cristãos, estamos escolhendo, na verdade, o caminho mais difícil. Porque ser cristão é uma vida de luta. Ser cristão, nós temos que enfrentar dificuldades. Ser cristão, muitas vezes você é zombado pelos seus colegas, pelos seus amigos. Ser cristão, muitas vezes você deve posicionar de forma a defender a fé. Não é fácil, irmãos amigos, ser realmente um cristão. Mas, irmãos amigos, nessa caminhada, Deus prometeu sempre estar conosco. Abramos nossas Bíblias, continuando o relato de Israel. Êxodo capítulo 14, versos 10 e verso 12, diz o seguinte: E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Verso 11, e disseram a Moisés, não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto, porque fizestes isto e nos tens tirado do Egito? Então, irmãos amigos, o povo não entendeu os planos do Senhor. Deus conduziu o povo, mas eles não estavam entendendo que Deus estava sobre a direção. Eles decidiram que queriam voltar para o Egito. Era melhor ir para o Egito, porque na verdade, caminhando a caminhada que Deus os levou para o deserto, ficaram encurralados. Eles ficaram entre o Mar Vermelho, atrás, o exército de Faraó, do lado sul, uma grande, enorme montanha que era intransponível. Então, nesse momento, se sentiram encurralados. Irmãos amigos, porém, esse povo, nesse momento, esqueceu-se do Deus libertador. Esqueceram que Deus tinha tirado-os do Egito com mão forte. Eles esqueceram que Deus os tinha conduzido no deserto por meio de uma nuvem de fogo e uma coluna de nuvem durante o dia. Esqueceram do Senhor e do seu poder. Será que você tem esquecido também do Senhor e dos seus milagres em sua vida? Será que você tem feito como Israel, apenas reclamando do Senhor enquanto Deus está operando para a sua libertação? Deus seja louvado. Às vezes, então, irmãos amigos, é necessário desertos em nossas vidas. É necessário desertos para que possamos compreender o quão pequeno nós somos. É necessário ter desertos em nossas vidas para que possamos aprender a depender do Senhor. E Israel, saindo do Egito, estavam familiarizados com as coisas do Egito, com as coisas do pecado. Por isso era necessário que eles fossem então polidos novamente. Era necessário passar por momentos de aflição no deserto. Deus nos leva ao deserto para que possamos sentir o quão pequeno nós somos e para ver ao céu e ver que grande é o nosso Deus. A história ainda continua dizendo, Êxodo capítulo 14, verso 13 em diante. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Verso 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. É livramento do Senhor. Por que clamas a mim? Disse a Moisés, disse ao povo. Diz ao povo que marchem. Marchar para onde? Mar Vermelho à frente, egípcios atrás, uma montanha ao redor. Avançar para onde? É a mensagem de Deus. Irmãos amigos, porém a mensagem continua dizendo que na verdade esse povo foi obediente. Moisés, o líder do povo, o último verso, continua nos dizendo, Êxodo 14, verso 21, verso 22.
Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por uma forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. Eis o momento da libertação. Momento mais crítico da sua vida, da vida do povo de Israel. Deus trouxe a libertação de forma maravilhosa. Talvez você esteja passando também por um momento crítico em sua vida. Atenção, talvez está se aproximando o momento de Deus fazer essa grande libertação em sua vida. 2 caminhos, 2 senhoras, uma escolha. Qual é a escolha que você vai fazer então nesta manhã? Israel fez a melhor escolha nesse momento, decidiu avançar pelo mar, o mar adentro, o mar em seco. E você, qual é a sua escolha nessa manhã? Isaías capítulo 30, verso 21 nos diz claramente: quando te desviares para a direita ou quando te desviares para a esquerda, ouvirás atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Você quer andar no caminho correto? Você quer acertar o caminho? Então siga os passos do caminho da vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer ser feliz? Então siga os passos de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida e que nessa manhã você possa estar com toda a certeza de que Deus estará com você. E não esqueça, a vida cristã é feita de lutas. Muitas vezes você deverá enfrentar o deserto, mas não se esqueça. São João 16, 33, Jesus foi claro dizendo que estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu, disse Jesus, venci o mundo. Jesus venceu o mundo por você. Agora você deve escolher então o melhor caminho. 2 caminhos, 2 portas. Entrai pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E hoje Deus propõe a mim e a você 2 caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. Qual é a sua escolha? Escolhemos, pois, a vida, escolhemos, pois, o Senhor, para que possamos viver. Em nome de Jesus. Amém. Entra tudo aqui, a tua casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar.
E nesse momento, convido você a fechar os olhos e a elevar uma prece ao nosso Deus, pedindo a Deus que nos oriente nessa caminhada, para que possamos andar realmente no caminho da vida. Oremos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, ó Pai, por mais uma mensagem que veio do alto, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esse conselho maravilhoso, que hoje, Senhor, nós que estamos aqui assistindo, no meio de todos esses problemas da vida, no meio das escolhas difíceis da vida, que nós possamos escolher o melhor caminho, Pai. Possamos escolher estar ao lado do Senhor. Nos meios do labirinto dessa vida, ó Pai, há pessoas que estão perdidas, não sabendo o rumo certo, qual é o caminho que devem seguir. Porém, nesse momento, ó Pai, eu convido o Senhor, convido o Seu Santo Espírito para trabalhar no coração dessa pessoa, para trabalhar nos nossos corações, para que possamos encontrar com o caminho correto, possamos estar atentos aos nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor dizendo: este é o caminho, para que possamos seguir e andar nesse caminho da vida. Obrigado por tudo. Dê-nos continuação no sábado abençoado, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Então, que Deus seja louvado. Continuação no sábado feliz.